Ok, gente. Então, boa noite, tá? Hoje a gente vai estar vendo o capítulo 2 do curso de orogoterapia. Qualquer dúvida que vocês tenham, continue, fica à vontade para estar me mandando as perguntas através do e-mail, tá bom? Não tem problema. Se vocês tiverem alguma outra dificuldade que de repente não está se bem associado com a técnica, mas que vocês acham que é interessante estar perguntando, fica à vontade, tá bom? Então, assim, olha, na aula anterior, nós demos uma. Eu vou dar uma fechadinha aqui no chat para ficar mais fácil para a gente ver a tela, tá bom? Então, de vez em quando eu vou abrir de novo o chat, tá? Mas pode colocar as perguntas ali no ladinho, que eu dou atenção para vocês. É só para a tela ficar mais visível, para a gente poder acompanhar melhor, tá bom? Tá. Então, assim, na aula passada, nós falamos da importância dos órgãos na nossa vida, como que a gente faz ter uma noção da onde poderia estar utilizando. Falamos mais um pouquinho, né, da origem, da técnica e esse tipo de coisa. Então, assim, olha, não existe uma forma de eu estar explicando para vocês a parte de. Vamos ver se eu consigo fechar aqui. Tá? Fica difícil eu estar explicando para vocês como que funciona a orgoterapia se a gente não falar um pouquinho das funções que o nosso corpo desempenha, tá? Então, os nossos próximos capítulos, que são um total de 4, né? Eu vou estar falando para vocês. Hoje a gente vai estar falando, né, da diferença, como funcionam as vitaminas e que são radicais livres. Na próxima aula, se eu não me engano, nós já estaremos falando a respeito das glândulas, tá? Como que a gente pode estar fazendo o diagnóstico, fechando um diagnóstico de tratamento, se baseando principalmente na função glandular, porque como as glândulas elas têm a função de estar harmonizando o funcionamento de todo o corpo, então você conhecendo qual é a função de cada glândula vai ficar mais fácil para você fechar um diagnóstico, tá bom? Isso seria na próxima aula. E depois a gente já vai estar vendo as fichas de diástase, de anamnese, que são as diáteses, ok? E as outras duas aulas, né? Nós somos um total de 6, a gente vai estar tirando dúvidas, vocês vão estar trazendo as fichas para a gente estar acompanhando, ok? Então, olha, hoje a gente vai estar vendo especificamente o que são radicais livres, ok? Então vamos lá, que eu já comecei assim. Tô querendo fechar isso aqui, gente. Vamos ver se eu fecho. Hoje parece que tá todo mundo meio câmera lenta. Deixa eu ver. Não, vamos voltar lá. Não é isso. Ah, tá. Aí, fechei um pouquinho. Tá bom? Então, assim, ó, a gente tem o hábito de colocar determinadas funções, né, como sendo vilões dentro da história. Eu acho isso até interessante, tá? Porque na realidade nosso corpo não existe vilão. Tudo que acontece existe um motivo, tá? E a ideia é estar trazendo alguma forma de harmonia para o nosso corpo. Então a gente escuta muito, né? A mídia está falando de radicais livres, tal, associado com um monte de situações que nem todas elas são verídicas. Eu até achei interessante colocar essa imagenzinha, né, como se realmente houvesse uma briga entre os radicais livres, né, e a tal da célula. Mas que raio que é esse tal de radical livre que todo mundo fala? A gente escuta, 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 mas nunca parou assim, a maioria não parou para pensar e entender o que é um radical livre, por que ele tem esse nome. E nós, enquanto ologoterapeutas, vamos estar trabalhando diretamente com esse, esse vilão, vamos colocar assim, dentro da história. Tá? Por quê? Porque todas as funções químicas que ocorrem dentro do nosso corpo e que de alguma forma, quando elas não são harmônicas, elas provocam doenças, elas vão produzir na realidade, toxinas, e são essas toxinas que acabam interferindo no processo metabólico. Então, a maior parte, todas as doenças, né, vamos colocar assim, mesmo aquelas que a gente fala, mas essa não é o nosso corpo, é uma invasão bacteriana, é uma invasão viral, ainda assim, elas vão acabar se manifestando porque houve uma falha dentro do metabolismo do nosso corpo,
com relação ao sistema imunológico. Então, na verdade, todas as doenças, sejam elas de origem exógena, né, através de algum processo infeccioso, ou seja de origem endógena, estão associados com um desvio no funcionamento do nosso metabolismo. E o metabolismo, como tudo, ele produz toxinas no final das suas reações químicas. E essas toxinas que o nosso corpo produz, uma delas é o que nós conhecemos como sendo radical livre, ok? Então, o radical livre, ele é um subproduto de uma reação química que está acontecendo dentro do nosso corpo. Então não existe uma forma, assim, eu não quero ter nunca um radical livre dentro de mim. Não existe isso, tá? E também não adianta a gente ficar brigando com o radical livre. O que precisa acontecer é existir uma forma mais eficiente para equilibrar esses radicais livres, que também tem uma função positiva, ele não é só vilão dentro do nosso corpo, tá bom? E entre esses auxiliares, né, para estar ajudando a ter um funcionamento harmônico e equilibrado, estão os nossos órgãos e elementos. Então, uma das formas que a gente vai estar produzindo saúde na pessoa é provocando uma harmonia física, porque estaremos oferecendo minerais que vão estar atuando na diminuição e neutralização desses radicais. Ok? Dúvidas? Não deu tempo ainda, né? Daqui a pouco pode ser que apareça. Então vamos ler aqui para a gente não se perder. Então, radicais livres são substâncias tóxicas, tá? Opa. Radicais livres são substâncias tóxicas produzidas pelo organismo que, em condições normais, ele próprio se encarrega de neutralizar. Então, olha só, se nosso corpo estiver harmônico, ele mesmo resolve o problema, não precisa interferência e ele não vai se tornar um problema, né? Não vai provocar doença. Porém, quando o nível dessas substâncias aumenta, ocorre um acúmulo de impurezas que pode gerar desde cansaço até doenças degenerativas como osteoporose e câncer, tá? Então, assim, toda vez que um radical livre começa a se comportar de forma desarmônica, como que acontece isso? Ele começa a interferir nas reações químicas das outras células, tá? Então, quando ele faz isso, ele acaba atrapalhando a função da célula. É nesse momento que ele se torna perigoso, vamos colocar assim, tá bom? Então, é a hora que ele começa a interferir na reação química das outras células. E aí, como é que isso acontece, né? Então, olha, tá? De todo o oxigênio que respiramos, 95% serão usados para gerar a energia necessária para a vida, porém os 5% restantes são transformados no organismo em radicais livres, ou seja, as reações catabólicas de destruição do oxigênio. Então, olha, é impossível nosso corpo não produzir radical livre. Por quê? Porque ele é um subproduto da respiração, tá? É até interessante isso, porque existem alguns estudos, e se vocês puderem estar vendo, existem alguns estudos que colocam assim. Quando a pessoa ela tem alguma atividade física, é sempre, né? É sempre favorável. Vai fazer bem para ela ter uma atividade aeróbica, tá? Aí eles colocaram assim, eu achei muito legal. Quando você tem uma atividade aeróbica, aumenta o consumo de oxigênio. Então também aumenta a produção de radicais livres. Então não teria que ser o contrário, né? Ao invés de ser uma coisa positiva, deveria ser considerado uma coisa negativa. Não é isso? Não é verdade? Tá? Então, se aumenta a produção de radicais livres, poderia ser considerado uma coisa negativa. Mas não é, tá? Por que vocês acham que não é? Não deveria ser o contrário? Por quê? O que vocês acham que acontece ali com o nosso corpo?
que embora você aumente a produção de radicais livres, ainda assim você acaba se tornando mais saudável e não o contrário, já que ele é tão monstrinho como o pessoal coloca. Dá um palpite aí, vamos ver se vocês estão ligados. Pode chutar. Chuta com força, porque eu tô longe, tá? Não arrisca, ninguém arrisca. É, quando a oxigenação ela aumenta, tá? Mas ela aumenta, tá? Então, ó, é só para saber que eu dou chamada oral, tá? Para saber se vocês estão acordados, senão a gente dorme. Bom, então na realidade, né, o que que acontece? Quando você pratica uma atividade física, você vai ter um gasto maior de energia, né, por conta do processo de oxigenação, tá certíssimo, mas você também vai melhorar a constituição física do corpo como um todo. Então, o processo de eliminação dos radicais vai ser mais eficiente. Por quê? Porque uma pessoa que ela pratica uma atividade física, ela respira melhor, ela se alimenta melhor. A sua constituição muscular também é melhor, tá? Então, por conta disso, acontece aquela harmonização que eu falei logo no começo. Então, o problema não é a formação de radicais livres, é como o corpo se comporta com relação a esses radicais, ok? Então, essa daí já é uma perguntinha legal, se alguém, né, quiser dar uma pegadinha, tá? Vocês já estão salvos, certo? Então, assim, olha, é, aqui eu coloquei na imagem, tá? Duas situações para você, inclusive, estar argumentando até com o seu cliente, né? Na hora de sugerir por que, que é interessante se ter uma atividade física e como os radicais livres vão funcionar de uma forma totalmente diferente quando você agrega essas atividades em uma alimentação legal. Então, olha, efeitos positivos dos radicais livres. Imunidade, ele melhora a parte do nosso sistema imunológico, tá? Nos processos de coagulação, né? No processo de cicatrização, apoptose, ou seja, diminuição da formação de rugas, tá? Por isso que ele acaba funcionando no processo inverso do envelhecimento, né? E os negativos seriam, entre outros, tá? Esses são alguns. Os negativos seriam o envelhecimento, né? Por quê? Porque eles interferem dentro dos processos de troca celulares, então as células elas acabam recebendo uma quantidade menor de oxigênio e de outros nutrientes, porque eles estão interferindo nesse processo de absorção. Automaticamente a pele começa a entrar no processo de morte e por isso que o envelhecimento é acelerado, tá? Mutação no DNA. Isso daqui sim, por quê? Porque na hora que vai se formar as cadeias de proteína, que eles interferem, eles acabam entrando, a gente vai ver mais para frente como é que ele faz isso. Ele entra no processo da formação das proteínas e automaticamente ele altera. Então aquela sequência de que ia formar, sei lá, vamos chutar, sim, não muito feio, tá? Que ele fosse produzir uma proteína específica para formação muscular. Vamos colocar nome. Então, quando ele interfere, essa proteína ela acaba se alterando e altera com isso a formação daquele tecido, ok? Destruição da memória, né? Então, as pessoas, inclusive a formação de radicais livres, uma das pesquisas associa diretamente ao processo de Parkinson, de Alzheimer, tá? Doenças neurovegetativas e outras patologias, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Então como é que forma esses radicais livres? Não, tá? Então olha, lembra daquela aulinha quando a gente estava lá, agora eu vou fazer sofrer, vocês pensaram que ia ficar livre? Curso de oligoterapia, toda hora tem aulinha de química e tem aulinha de biologia. Então, quem fugiu das aulas não vai adiantar nada, tá? Porque agora vocês vão ter que sofrer de novo com ela.
Tristeza, né? Tipo, ai, troca, estava livre, né? Mas não tá mais. Então, assim, lembra quando a gente aprendeu na parte das ligações que tinha entre os átomos, tal, para formar moléculas, que a gente tinha as ligações iônica, ligação covalente e dativa, vocês lembram? Isso daí, que era legal pra caramba? Um horror, né? Então, os radicais livres, eles trabalham da seguinte forma. Então, ó, olha, não faz essa cara, sério, fica mais feliz, ó, tá um desenho bonitinho agora, se dá pra você entender melhor, tá? Então, assim, ó, olha pro desenho que todo mundo vai lembrar. Então, assim, olha, os átomos, para serem considerados equilibrados, né, o átomo para estar em equilíbrio, ele precisa ter nas camadas, né, o átomo é, tem o núcleo dele, né, prótons e nêutrons, ao redor dele a eletrosfera, na eletrosfera os elétrons. Então, para ele ser considerado equilibrado ou neutro, ele precisa ter uma quantidade específica de elétrons na última camada. Então, o must, né, para eles ficarem bem legais, seriam com 8 moléculas. Para ele, desculpa, 8 elétrons na última camada, que eram chamados de, como é que eles chamam? Ah, quem é que lembra? Metais nobres, né? Que todos eles não se misturam, eles não precisam de outros para formar liga, eles são autossuficientes na formação das moléculas deles. Então só fica entre eles, né? E os outros, né? Os outros que não são nobres, são plebeus, tá? Eles, para poder manter esse equilíbrio de 8 elétrons, ele precisa se associar com um outro, né? Com um outro elemento, tá? Ou então ele precisa doar quando ele tem excesso. Quando ele faz essa associação, ou seja, ele compartilha, tá? Com um outro elemento, ou ele doa, né? Para um outro elemento, ele se altera e é nesse processo que se formam outras moléculas. O que acontece com o radical livre? Ó, vê o desenho aqui. Ele está vendo um átomo saudável, ou seja, que ele tem 8 elétrons. É bem isso, sério. Então, ele tem 8 elétrons na última camada. E ele, como ele é instável, ou seja, ele não possui essa mesma quantidade de elétrons, e ele se adapta a qualquer tipo de átomo, ele não tem uma preferência, o que ele faz? Toda vez que ele encontra, né, um átomo saudável, equilibrado, ele vai lá e acaba roubando um elétron, para ele se tornar estável, tá? Apesar que aqui ele nem tá, 2, 4, 6, tá certo isso. Então, quando ele faz isso, né, que essa é uma das formas, quando ele rouba esse elétron, ou ele começa a compartilhar um elétron com um outro átomo, que ele tinha uma função específica, e quando ele se junta, ele não tem função nenhuma, ele destrói a, a memória que aquele átomo tinha, do que ele ia estar construindo, vamos colocar assim. Então você pega, por exemplo, está lá montando uma cadeia, né, formando moléculas para, sei lá, usar um lipídio qualquer, formação do, sei lá, colesterol, vamos colocar assim, né? Quando ele interfere na hora que está formando aquela molécula, ele vai produzir um colesterol sem função, vamos colocar assim, porque o colesterol tem função, tá? Então, esse é o problema do radical livre. Vamos supor que ele interfere na hora que está produzindo substâncias que vão dar origem à formação de tecido epitelial, né? Tecido de pele. O que acontece? Aquele tecido, ele altera o DNA daquele tecido e ele começa a crescer de forma desorganizada e não funcional. Começa a formar um nódulo, tá? Então, esse nódulo seria o câncer. Então, ele se formou por quê? Porque houve uma alteração do DNA, ou seja, daquele código que ia reproduzir o tecido de forma saudável, íntegro,
ele foi alterado porque agregou-se um átomo sem função que modificou o DNA e ele se tornou inútil, sem função. Entendeu como que o radical livre funciona? Como ele interfere na cadeia de DNA? Tá? Por isso que eles associam o radical livre à formação de células cancerígenas. Ok? Dúvidas? E isso daí, tá? Ele vai alterando muitas outras cadeias. Ele vai interferindo em muitas outras reações químicas. Bem? Na absorção dos alimentos, no processo de excreção, tá? Ele acaba interferindo em todas as funções metabólicas, ok? Uma quantidade maior ou menor, mas ele interfere. Então, ó, radicais livres são átomos ou moléculas com elétrons não pareados, né, que não formam pares, ou seja, falta em sua estrutura química um elétron. Por esse motivo, os radicais livres atacam outras moléculas para roubar elétrons e assim se tornarem estáveis. Essas moléculas atacadas se tornam radicais livres e irão tentar o mesmo com outras moléculas, estabelecendo assim uma reação em cadeia que pode causar vários danos a um organismo. Bom, o bichinho até que é meio terrível mesmo, né? A gente quer defender ele, mas ele não colabora muito, tá? Aí, o que acontece, né? Quando eles começam a funcionar dessa forma totalmente desproporcional, né? Onde começa a haver uma quantidade, aumentar demais a quantidade de radicais livres no corpo, a gente diz que ocorre um estresse oxidativo, tá? Então, o estresse oxidativo, ele é um desequilíbrio, entendeu? Entre a quantidade de radicais livres e e os átomos que são harmonizados, vamos colocar assim. E o estresse oxidativo é o que vai caracterizar a manifestação da patologia. Bom? Então, quando a pessoa ela fica doente, né, por conta da formação de radicais livres, é porque ela sofreu um estresse oxidativo. Bom? São expressões, mas para quando você ouvir, não ficar perdido, né? Porque não tem coisa pior nesse mundo que a gente está ouvindo alguma coisa e não está entendendo nada que eles estão falando, tá bom? E isso é legal por quê? Porque a gente não, tem vários tipos de clientes e conhecimento não ocupa espaço. Quanto mais informação você tiver, melhor. E são expressões que aparecem no nosso cotidiano e enquanto profissionais da área de saúde a gente tem que saber um pouquinho. Tá bom? Aí, o que são os antioxidantes? Eu achei tão bonitinho essa imagem aqui, tá? Porque ela parece aquela senhora do Coragem. Como é que ela chama? Muriel. Parecia a Muriel do Coragem, eu achei interessante, tá? Então, o que seria, né? O que são os antioxidantes? Para todo vilão tem que ter um herói. E o nosso herói, com relação ao predador, né, que é o radical livre, são os antioxidantes. Então, como o nome já está dizendo, né, antioxidantes, eles interferem dentro do processo de oxigenação, aquele final do produto da respiração. Aí a gente vai entrar no ciclo de Krebs, lá dentro da mitocôndria, ninguém merece. Tá? Aí ninguém merece, não é verdade, entrar dentro do ciclo de Krebs. Então, o que acontece? Ele vai interferir para que a formação desses radicais livres, embora elas seja independente, não tem controle, mas ele vai conseguir interferir no processo de captura de elétrons, tá? O que ele faz? Então, vamos ver aqui. Ó. O que os antioxidantes fazem? Tá? Ela é uma molécula capaz de inibir a oxidação de outras moléculas. A oxidação é uma reação química que transfere elétrons ou hidrogênio de uma substância para um agente oxidante. As reações de oxidação podem produzir radicais livres. Então, o que ele faz? Antes que... tá vendo aqui, ó? Tá? Tem 2, 4, tem 6. Tá? Antes que ele saia para buscar capturar alguma coisa,
os antioxidantes, eles são moléculas, eles formam moléculas e capturam radical livre. De que jeito? Doando elétron. Lembra que eu falei que quando a gente fez lá no colegial, aquele horror que tinha aquela parte de ligação iônica, ligação dativa ou covalente? O que ele faz? Tá? Ele está instável. Então, essa molécula que ela não, ela também, aqui ela até nem tá, 2, 4, 6, 7, ó. Ela tem, ela tem 2, 4, 6, 8. O que ela faz? Ela está equilibrada, mas ela não tem uma ligação forte, ela não é um metal nobre. Ela precisa estar se unindo com um outro elétron para formar uma molécula completa, tá? Isso, exatamente, tá? Então, o que ela faz? Como ela precisa fazer uma ligação, que vezes vão entender? De boa. H2O, formação da molécula de água, né? Dois átomos de hidrogênio para um de oxigênio, não é assim? Então, para ela poder formar uma molécula, né, ele sozinho, o oxigênio sozinho, o hidrogênio sozinho, eles têm funções diferentes. Eles só se transformam numa molécula de água porque eles se unem. Então, é através dessa união de que forma? Compartilhamento de elétrons. Elas fazem a mesma coisa com os radicais livres. Elas formam outras moléculas que não são danosas. É dessa formação de moléculas que surge a parte boa do radical livre. Porque aí eles vão ter uma função. Ele não vai ser um bando de gente correndo à toa. Ele vai ter uma direção. Ele deixa de ser uma toxina e se torna alguém participante do processo metabólico. Esses átomos que têm esse potencial de estar agregando, né, e dando função para o radical livre é que é chamado de antioxidante. Entendeu? Ficou tranquilo? Tá, deixa eu ver aqui. Deu para entender? Alguma dúvida? Tá? Então, é só isso que ele faz. E os antioxidantes, né, assim como tudo que a gente, que nosso corpo vai metabolizar para virar algo útil, né, para manter a saúde do corpo, ele está presente principalmente nas frutas e verduras. Aí eu te pergunto, por que será que a nossa sociedade de hoje tem tanto problema com radical livre? Por que será? Porque o pessoal não gosta nem de fruta e nem de legumes. É difícil as pessoas, verduras, né? Os legumes do pessoal, porque assim, a nossa sociedade ela começou a resumir as coisas, porque o nosso tempo come muito mal, exato. O nosso tempo, a gente, acho interessante, eu vou ter que filosofar um pouquinho, gente. O tempo, quando ele foi criado, né? Ele foi criado para ser nosso amigo. Hoje o tempo é nosso algoz, né? Nós conseguimos transformar uma unidade de medida, né, que foi desenvolvida para fazer com que nós nos organizássemos melhor e tivéssemos uma melhor qualidade de vida, se tornou o nosso algoz mais feroz. Então, o que acontece? Por conta da falta de tempo, nós simplesmente acabamos negligenciando praticamente tudo na nossa vida. A gente negligencia a alimentação, o corpo, as pessoas, o nosso amor próprio, simplesmente, né? Por quê? Porque a gente tornou o tempo nosso escravo. Então, nós temos, né, 90% dos adultos, né, que acaba passando para as crianças os mesmos hábitos, e isso está virando assim uma bola de neve. Então, o que a gente faz? Trabalha 8 horas por dia e tem uma hora de almoço. Então, você entra no serviço às 8, sai do serviço às 18, até você chegar na sua casa são 20 horas. Você já está desesperado, porque você tem que acordar às 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, você não tem o hábito de pegar e desenvolver uma alimentação de qualidade.
Você vai lá na geladeira e cata o que tiver. Cata o primeiro bife que vem na frente, não é assim? Pega uma linguiça, uma salsicha, pica aquilo, taca uma cebola. Lavar salada não, demora muito tempo. Ai, com Deus me livre cozinhar um repolho, não, vou perder quase 1 hora, né? Aí a pessoa come aquilo de qualquer jeito, não é? Né? Come aquilo de qualquer jeito, vai dormir com o estômago pesado, né? Sendo que o ideal é a gente ter aquele período, né, para que a digestão se complete, ela não completa. 5 horas da manhã a gente levanta de novo, não dá para comer nada. Fruta, nem lembra que existe. Quando lembra, acho que a única fruta que existe no mundo é banana e laranja, porque é mais rápido. Suco de laranja que você faz lá em qualquer lugar, a banana você vai descascando, comendo pelo caminho. E o que acaba acontecendo? A quantidade de nutrientes é pequena. O estresse que a gente tem não é só o estresse oxidativo, é o estresse do nosso dia a dia. Então, a gente come mal, dorme mal, não se exercita, passa nervoso, respira péssimo, né? Quem mora perto dos grandes centros. Isso, pessoa que só vive de lanche, McDonald's e tal, transfere isso para as crianças, tá? E vira uma bola de neve. Quando é que a gente começa a sentir pesado isso? Quando você chega na idade adulta, né? A partir dos 50 anos, que é quando o nosso corpo começa a diminuir a capacidade metabólica e vai depender muito dos nutrientes que nós deveríamos ter colocado anteriormente, nos anos atrás. Tá? Um exemplo clássico disso é o cálcio. Né? Por que tem tanto problema articular? Né? Porque o cálcio, a gente só complementa a quantidade maior de cálcio que tem que estar depositado nos ossos, elas têm que estar lá até uns 30 anos. Depois dos 30, a gente só mantém aquele cálcio. Tá? Por quê? Porque o corpo ele perde a capacidade de absorver e depositar cálcio. Ele vai repor, ele não vai metabolizar mais o cálcio. Bom, então o que, que acontece? A gente percebe que por conta da péssima alimentação, os processos de osteoporose, eles estão se antecipando. Então, antes a gente escutava assim, pessoas com 80 anos, né, que ia ter uma descalcificação. E agora a gente já vê gente com 40 anos com descalcificação horrorosa. Por quê? Por conta disso. Tá? É, o que é interessante para nós, enquanto terapeutas, temos em mente? Que quando você vai fazer uma avaliação de um cliente, você tem que conhecer esse histórico de vida dele. Por quê? Porque você pega uma pessoa que ela teve uma vida sedentária, com péssima qualidade alimentar. E ela vai apresentar um problema igual ao de uma outra pessoa que também está apresentando aquela patologia, mas ela tem um histórico diferente. Ela comeu melhor, ela viveu melhor. Então, isso daí vai interferir no resultado. Aí você pega, vai fazer o mesmo tratamento, né, para aquela pessoa que ela tem nutrientes, porque ela veio trazendo, a vida dela foi diferente, tá? Ela apresentou aquela patologia, a resposta imunológica dela vai ser X vezes maior do que daquele outro que não teve esse mesmo histórico. Então, muitas vezes a terapia, e isso independente da terapia que você utilize, ela não tem uma resposta satisfatória por conta desse histórico que a gente não tem o hábito de pesquisar, mas que agora vai ter. Então, quando a gente pergunta para a cliente, nossa, onde você nasceu? Como foi seu parto? Como foi sua infância? O que é que você costuma comer? Isso daí a gente está criando um perfil nutricional, além do perfil psicológico que a pessoa tem. Por isso que é importante a gente ter essa visão, tá bom? Então, de hoje em diante, aquela pessoa que só come miojo, ela não vai ter a mesma resposta que aquela outra que ela come pelo menos uma fruta uma vez por semana. E a gente precisa estar orientando o nosso cliente. A gente, enquanto orgoterapeuta, vai ter um papel muito próximo
Presta atenção que eu disse próximo ao de um nutricionista. Eu não digo nem um papel próximo, eu diria que é uma responsabilidade semelhante ao do nutricionista. Você precisa fazer com que a pessoa se conscientize que aquele órgão que ela está repondo tem que ser uma suplementação e não a fonte, tá? Por quê? Porque a pessoa acaba achando, utilizando o órgão, como se fosse um complexo vitamínico lá, o centro e uns outros que tem de A a Z. E a ideia que a gente tem não é essa, a gente quer o quê? Corrigir a função metabólica dela e ela manter o metabolismo dela respondendo através de uma mudança dos seus hábitos, inclusive de alimentares. Porque o ideal seria mesmo que ela tivesse uma mudança de hábito de vida. Começar a valorizar aquilo, tudo que ela negligenciou. Por quê? Porque saúde não é só não ter doença. A pessoa pode não ter doença nenhuma, mas ela não tem ânimo, disposição para nada, ela vegeta, ela não tem sonhos. Então, a saúde, ela é responsável para que todas as áreas da nossa vida estejam de forma harmônica, ok? Porque a doença, ela se instala onde não há harmonia, certo? Tudo bem? Dúvidas? Escreve aí, tá? Então, olha, né? Então, aquela pessoa que ela não pode ter uma alimentação mais ou menos, mas ela não tem dentro. Lembra quando a gente era. Ai, hoje tudo na base da criança. A gente estudou lá, acho que na minha época, que eu já sou antiga, eu aprendi isso acho que foi na terceira série, que eram alimentos construtores, energéticos e reguladores. Não tinha era um círculo. Quem é que lembra? Vocês lembram disso? Que a professora fazia um círculo, dividia em três e colocava lá alimentos construtores, energéticos e reguladores. Não era assim? Então, os alimentos construtores, se eu não me engano, era todos aqueles que eram à base de gordura. Não. Construtor eram as frutas, se eu não me engano. Olha, nem lembro mais. Aí os energéticos, se eu não me engano. Ah, construtores eram as carnes derivadas de leite, as construtoras, não lembro, acho que não era essa época, as construtoras, os alimentos construtores, né? Era a parte do leite, não, o leite é do lado de cá eu acho que eram umas frutas, eu estou tentando ver na minha cabeça, e embaixo, não era assim, Eunice, me salve, tá? E os reguladores, se eu não me engano, era a parte dos minerais mesmo, que tinha as sementes, tal, esse tipo de coisa. Então, o que nós deveríamos ter que o pessoal substituiu pela pirâmide alimentar agora. O nutricionista usa uma pirâmide que tem vários patamares, tal, que vai diminuindo, não é assim? Então, praticamente é isso. Então, o que é o ideal? Que você tenha a maior diversidade possível de alimentos na sua dieta. É moderno nada. É antigo, sério, esse negócio dos três. Tá? Então, o que a gente precisa ter consciência? Que tudo nesse mundo tem um motivo. Então, mesmo que a pessoa fale assim, mas eu não gosto de comer fruta. A gente conhece muito isso. Eu não gosto de comer fruta. Aí o que acontece? Você vê aquelas, como eu conheço casos, inclusive. Você vê aquelas adolescentes que não menstrua, tá? Que é, tem processos graves de depressão. Por quê? Porque não come fruta. Tá? E as frutas, elas são justamente elas que vão diminuir, né, aquela produção de toxinas, que são os radicais livres. É a pessoa que ela só conhece alface. A única verdura que ela conhece é a alface. A alface, ela tem determinados minerais, mas ela é fraquíssima em outros. Uma pessoa que só come alface, não gosta nem de olhar para um brócolis, nunca ouviu falar na couve, como às vezes é até engraçado. A coisa é tão gritante que eu conheço pessoas adultas que não sabem o que é couve. Vai no mercado, porque já me perguntaram se aquilo, apontando, aquilo é couve, isso é couve. Olha, uma pessoa que não sabe o que é couve. Se ela nem reconhece a planta, você acha que ela come?
E a couve é rica em ferro, é um espetáculo. Brócolis, meu Deus, é um chute. Tá? Então a gente precisa fazer com que a nossa dieta seja diversificada, tá? Que é na diversidade que a gente acaba adquirindo para o nosso organismo todos os elementos, os órgãos, vitaminas e minerais que a gente precisa. Então, e vocês precisam ser o exemplo, né? Então, olha só. Uma dieta rica em frutas, vegetais e grãos integrais fornecem uma grande quantidade e variedade de antioxidantes, contribuindo para aumentar a defesa imunológica e diminuir o risco de desenvolver doenças e infecções. Ok? Olha que coisa mais linda. Ai, quem me dera. Não acho amora de jeito nenhum. Tão gostoso amora. Só vi foto. Tá? Então, olha só. Aí a gente escuta, tudo bem? Posso continuar, né? Aí a gente escuta assim, qual que é a diferença, né? Porque o pessoal fala, rico em minerais e oligoelementos. Qual que é a diferença de um para o outro? Né? Porque as pessoas pegam e falam assim, não, mas eu não preciso fazer reposição de óleo, porque eu já tomo aquelas cápsulas, tal, essas coisas. Então, olha, a principal diferença entre um mineral e um oligoelemento é o tamanho da molécula. Então, o que acontece? Os minerais, né, quando a gente fala mineral, cálcio. Vamos pegar o cálcio, que eu acho que é sempre o mais fácil. Cálcio. Lembra quando o pessoal fazia aquele negócio da casca de ovo? Quem é que lembra? Que uns pegavam a casca do ovo e moía, e alguns colocava, eu sei porque até eu fiz para minha mãe na época, que eu ainda não era oligoterapeuta, que coloca no vinagre e forma aquele pozinho lá embaixo, tal, não é assim? Tipo, sério, fazia farinha de casca de ovo, ou então colocava no vinagre, aí ele provocava uma descalcificação, ele ficava depositado no fundo, e aquilo ali você ingeria, tá? O mineral, o cálcio tá ali, tá. Só que ele está na forma bruta. Por isso que a gente enxerga. Então, para aquele mineral, né, para o mineral ser absorvido pela célula, porque quem come é a célula, né, a gente é assustador, né, para algumas pessoas, mas quem come é a célula. Tudo que a gente faz é para a célula, né? Então a gente faz para a célula cerebral, para a célula óssea, epitelial. É para isso que a gente come. Então a gente ingere um alimento na forma bruta, ele é desassociado no processo de digestão, transformado em substâncias simples, ele sai da complexa, né? Então você come um bife, que tem tudo nele, no processo de digestão, absorção, para até entrar na corrente sanguínea, para se tornar substâncias simples, para a célula conseguir absorver aquilo e produzir energia. Então, quando você pegava aquele pozinho de cálcio, ele teria que passar por todo esse processo ainda. Ele não ia, a célula não consegue englobar aquilo, a célula não consegue, ele não consegue passar pela membrana celular, tá? Então, o mineral, a diferença principal do mineral é isso. É porque ele é formado por moléculas grandes, né, complexas, que ainda precisa passar pelo processo de simplificação, né, dentro do metabolismo, do processo digestivo, para poder chegar até a célula. O oligoelemento, ele já está no tamanho para a célula absorver. Essa é a nossa vantagem. Então, quando a pessoa ela toma uma cápsula de um complexo vitamínico ou ela toma uma cápsula com cálcio, ela vai ter aquele comprimido, ele vai ter que ser metabolizado. E no processo de metabolização existem muitas perdas. E às vezes o próprio corpo ele não consegue ainda assim, né, por falha química, por produção de radicais livres,
por dificuldade de aceleração das enzimas, seja lá qual o motivo for, ele ainda não consegue absorver praticamente 50% daquilo que ele ingeriu. E quando eu uso um cálcio da óligo, né, um oligoelemento cálcio, ele já vai pronto, ele vai entrar na corrente sanguínea direto, tá? Essa é a diferença principal de um mineral para um óleo. Você vai lá e a pessoa fala para você assim, você compra um argila, né? E você procura lá na internet que está escrito, que é ótimo, tá? Não questione não. Que você vai tomar uma colher de sopa, que inclusive é algumas sugestões que eu dou quando a pessoa tem uma deficiência muito grande de minerais e ela não consegue, não tem condições de estar fazendo tratamento e a gente tem que ser transparente, né? Vamos dar outras alternativas. Então você pega e usa uma colher de sopa de argila verde, por exemplo, rica em silício, tá? Entre os outros, ela tem todos os óleos, mas ela é mais rica em silício. E você dilui aquilo em 2 litros de água, tá? E você vai tomando aquilo. Vai ter cálcio, vai ter silício, vai ter um monte de coisa lá, fósforo e tal. Vai. Só que ele vai passar pelo processo de digestão. Então, quando a pessoa pega e fala assim, eu faço a reposição de órgãos, que besteira, toma argila, que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque ela está tomando um mineral, e o mineral está em forma bruta. Ainda vai passar pelo processo de digestão. O óleo não. Por isso que o resultado é mais rápido, tá? Então, às vezes a pessoa ela vai estar tomando argila faz um ano, e ela toma 30 dias do óleo e ela tem resultado, que um ano de tomando argila ela não teve. Ok? Dúvidas? Vou ler aqui, tá? Ó a piramidezinha que eu falei. Você deve estar se perguntando, né, qual a diferença. Que bom, hein? Eu só tô dando dentro, hein? Só tô acertando no gol. Que bom, sério, tá? E é importante porque assim, não é o nosso, um terapeuta sério, ele não tem, o terapeuta sério, ele não tem o hábito de menosprezar nenhum tipo de terapia. Até aquelas que são aparentemente fantasiosas. Porque a gente sabe que o conhecimento que você só reconhece as coisas quando o seu conhecimento está próximo daquilo. Então, nós já não temos, e se tiver, é bom abolir, o hábito de menosprezar nenhum tipo de terapia. Você não conhece, não sabe, tá? Fica quietinho, que é melhor. Mas existe alguns que eles questionam, né? Acho que, sei lá, imagina, não tem nada a ver, tal. Então é interessante que a gente tenha esse conhecimento, por quê? Porque quanto mais segurança você tiver, mais segurança você passa para o seu cliente, tá bom? Olha só, tá. Vou colocar, viu? Tá vendo? Né? Vai saber, de repente eu também sou telepata. É sério, nunca se sabe. Vai que, vai que eu também sou telepata, eu não estou sabendo disso. Vou ter que começar a dar curso de telepatia. Tá? Mas que bom. Pelo menos agora você já tem como argumentar, tá bom? Então, ó, a diferença é que os sais minerais, né, são macro adicionados ao organismo através da digestão de alimentos, né? São necessários em quantidade maior pelo organismo. Os óleos, por sua vez, são menores e estão associados principalmente com um ativador da função enzimática. Quer ver um exemplo? Ó? É, a pessoa que ela tem problema de pressão alta, ela não pode fazer uso do cloreto de sódio, por exemplo, né? Mas quando a gente faz a utilização do sódio da oligoterapia, ele regula o processo osmótico celular e ela regulariza a pressão arterial. Você vê que é o mesmo, né? É o mesmo sódio, mas ele vai funcionar dentro, né? Aí a gente coloca ele junto com o potássio, sódio e potássio, faz os parzinhos.
né? Ele vai funcionar dentro da, que a gente fala que era bomba de sódio, que vocês sabem que é osmose, né? Acho que não, né? Vou falar rapidamente osmose. O que que é? Tá? É o controle, é o nome do processo que a célula utiliza para manter o equilíbrio entre líquidos. Né? Então, quando a gente incha, é porque houve desregulou essa bomba de potássio que a gente fala, e a célula ela começa a ela para de absorver os líquidos e eles começam a se formar ao redor da célula, que é o líquido intersticial. Né? Não é a célula que incha. Ela simplesmente não consegue fazer as trocas. Fica tudo parado ali, a pessoa incha. Então, quando você faz, né, o uso do sódio e potássio, ele vai regularizar essa bomba de potássio e a pessoa vai diminuir a quantidade de líquidos que ela está que o corpo está reservando, diminui o edema e regula a função de pressão arterial. Tá vendo? Que legal. Existe algumas contraindicação nos órgãos? Existe com relação à quantidade, não ao órgão especificamente. Ok? Certo? Dúvidas? Nenhuma? Eunice, você está aí ainda? Fala alguma coisa? Estou sentindo a sua ausência. É mais que é primeiro dia, né? A gente tem que perguntar se está tudo bem. Ok? Então, assim, ó, a argila aqui de novo, sério. Então, os oligoelementos são micros, né? Agem nas enzimas e atuam mais no tratamento das patologias de origem funcional. Então, embora a gente mostrando aqui a argila, já comentei com vocês que eu vou dar um curso de orgoterapia na estética. Né? Isso é interessante se vocês forem da área para depois estar fazendo. E só que para vocês eu vou dar como especialização. Vou fazer dois. Um com o pessoal que não tem conhecimento, no mesmo padrão desse, então intensivo. Vou dar os protocolos. E para o pessoal que já fez, que é o de vocês, a gente vou entrar direto com os protocolos. Então, o que acontece aqui? Quando você usa argila no rosto, ele vai ajudar, por exemplo, no controle de oleosidade da pele por conta do, do silício que ela tem. Não, tá? Então ele controla as trocas, porque ele equilibra o pH do rosto da pessoa. Então automaticamente o corpo não precisa produzir tanto sebo, porque o sebo é o resultado de um processo de proteção para perda de líquido. Então, por isso que quando está muito calor, parece que a pele da gente jogou um balde de óleo no rosto. Por quê? Porque é uma forma de impedir a perda de água. Quando você coloca a argila, ela vai regular o pH, automaticamente vai diminuir a abertura dos poros e a perda de água vai ser menor, menos sebo, tá? Mas você pode estar utilizando, por exemplo, o silício puro, o nosso silício. Por quê? Porque ele não vai agir só a nível superficial, tá? A mesma coisa, só que você não vai usar argila, tá? Por que a pele fica seca? O que é uma pele seca? É uma pele seca, não tem água. Não é uma pergunta difícil. O que é uma pele seca? É uma pele que não tem água. Não tem água por quê? Porque ela perdeu essa água. Então, ela pode ter perdido, tá? É desidratada. A desidratada, ela é um pouquinho diferente, mas se for falar tudo agora, é sério, nós vamos ter que ter uma aula só de tipos de pele. E eu adoro. E eu vou viajar na maionese, tá? Mas só para você saber, pele seca e desidratada são diferentes. A pele desidratada, tá? É aquela que ela perdeu uma grande quantidade de água para o ambiente e ela tem características de envelhecimento, porque a pele, a célula murcha, tá? A pele seca significa que a célula
por algum motivo, ela não consegue repor água. E ela não consegue produzir sebo. Então a pele seca é aquela pele que parece que ela craquela. Ela não tem óleo nenhum. A desidratada tem óleo, tá? Ela tem os poros dilatados. A pele desidratada é uma característica das pessoas que acham que tem acne, que eles falam que é acne adulta. Isso, e a pele seca não. A pele seca ela não produz sebo, tá? Então a perda de água para o ambiente é muito grande. É uma característica de pessoas de etnia, que tem descendência europeia, tá? Que ela não traz dentro do código genético dela essa capacidade de produzir uma grande quantidade de sebo, porque na Europa não precisa. Tá? Então, você vê que é até uma característica genética. Então, são diferentes. Então, a pele desidratada, tanto a pele seca como a desidratada, elas precisam de água. Elas precisam de um hidratante. Só que a pele seca, ela precisa de um hidratante e de um isolante oleoso. Então, o que, que seria legal para, né, uma pele seca? Além de ter um hidratante bom em profundidade, não aquele de superfície, tá? A gente, inclusive, você pode estar colocando silício, tal, esse tipo de coisa, que depois esses protocolos tem que ser, né, em outro momento. Mas você precisa hidratar bastante, então você vai passar o hidratante até você tocar na pele e dá a impressão que ela ficou mais molinha. E depois por cima dela você pode estar usando ou um bloqueador de corpo, porque eles têm óleo, tá? Ele é perfeito, tá? Ou então você pode estar usando à noite um óleo mineral, tá? Eu não vou ficar te dando um monte de curso não, tá, bonitinha? Tá? Mas eu estou te dando a dica. O que, que você faz? Depois você toma banho, você passa no seu rosto, pode ser um azeite, mas o extra virgem um pouquinho. Você pode até caprichar um pouco mais, tá? Você bonitinho. Você pode estar usando óleo de coco e de manhã, enquanto no equilíbrio o pH, você faz isso. Você usa um hidratante. Aí por cima do hidratante você pode estar passando isso que eu te falei. Usa um fator de proteção. Se você tem descendência europeia, tem que ser 50, tá? E põe bastante mesmo. Aí depois você me conta o que aconteceu, certo? E eu disse não tem tratamento nenhum. Eu disse só observando, né? Tudo bem? Então vamos lá. Senão, nossa, né? Não vai dar meia-noite, a gente não termina essa aula aqui. Tá bom? Então, ó, os órgãos dos elementos, né, são micros e agem nas enzimas. Então, ele vai atuar diretamente na reação química. Tá bom? Aí, diferente, né, dos carboidratos, lipídios e proteínas, os sais minerais e os órgãos são substâncias inorgânicas, ou seja, não podem ser produzidas por seres vivos. Então, você não adianta ficar comendo 10 quilos de carne num dia, né? Porque a quantidade que vai ter de oligoelemento ali, ou de mineral, vai ser muito pequena. Por isso que a pessoa ela precisa estar se alimentando de outras coisas. Tá aprendendo? Então tá bom isso, tá? Então, como as principais fontes são o quê? A parte dos vegetais, porque eles que entram em contato direto com a terra. Então, eles é que têm uma quantidade maior de minerais e de elementos, ok? Uma pessoa que só vive de carne e leite, complicado, tá? E isso a gente tem que deixar muito claro para o nosso cliente. E o que são vitaminas? Olha, é, nós não temos dentro do nosso tratamento como repor vitaminas, ok? Por isso que a gente tem que orientar o cliente a estar agregando na alimentação dele a parte de vegetais. Por quê? Porque se não tiver a vitamina, o óleo não vai funcionar.
de forma eficiente. Por quê? Porque todos eles trabalham em conjunto. O nosso processo de formação de nutrientes, ele é muito exigente com relação a isso. Na falta de um, o outro não funciona de forma harmônica. Tá? Então, às vezes você está fazendo o tratamento na pessoa, aquilo não está respondendo, por quê? Porque está faltando a vitamina ali. Você pega uma pessoa que ela tem um déficit de vitamina D, só que a vitamina D, para ela poder funcionar de forma harmônica, eficiente, ela precisa ser estimulada pelo sol. Então, é o sol que ajuda a vitamina D a estar agindo. Se a pessoa não fizer o conjunto, ou seja, fazer o uso, usando a vitamina D, tá nos alimentos, mas ela não se expor ao sol, não vai responder. E isso a gente tem que deixar muito claro para o cliente, para eles não usarem a terapia como uma muleta e deixar de fazer as outras coisas, ok? Então, como a gente da Prajo não trabalha, não vai fazer essa reposição de vitaminas, mais um motivo ainda para você deixar isso muito claro para ele. Olha, você vai ter que mudar a sua dieta, tá bom? Então, as vitaminas, né, são de extrema importância para o bom funcionamento do nosso organismo, ajuda a evitar doenças, né, fortalece o sistema imunológico e participa das diversas reações químicas do corpo. Então, quando a pessoa ela tem falta de vitamina no corpo, todas as reações químicas são mais lentas. Por quê? Porque a maioria delas trabalham como enzimas. E as enzimas são aceleradores dos processos metabólicos. Ok? Então, se não tiver, por exemplo, uma enzima digestiva, o nosso estômago não funciona direito, tá? Que é o mais próximo que a gente conhece, tá bom? Só para você ter uma ideia. Então, ó, né, elas são produzidas pelo organismo e, portanto, elas não são produzidas, né, pelo organismo, portanto, devem ser adquiridas através da ingestão de alimentos, frutas e verduras. A falta de vitaminas pode acarretar em diversas doenças que a gente chama de avitaminose. Então, por exemplo, né, a pessoa nessa situação, ela tem problema de formação óssea, tá? Que está associado com a vitamina D. Então, às vezes a pessoa ela tem dores articulares que não está associado só com problema, ausência ou deficiência de cálcio. Está associado também com a parte da vitamina. Por isso que tem alguns medicamentos, se vocês tiverem pessoas mais velhas, né, ou que tem algum problema e ela esteja fazendo reposição de cálcio, que tem um cálcio agora que ele já vem com a vitamina D. E ainda é pouco. Por quê? Porque o cálcio só funciona de forma eficiente quando ele é associado com fósforo. Por isso que se você for tratar uma pessoa que ela tem problema de osteoporose, articular, esse tipo de coisa, e que na avaliação, né, vai surgir lá que ela precisa repor, né, dentro do questionário e tal, que ela precisa do cálcio, você tem que agregar o fósforo junto. Eles trabalham em pares, aliás, em trio. Então, para poder resolver um problema articular com eficiência ou qualquer tipo de tratamento, tá, Célia? Problema de tireoide, que a pessoa tem dificuldade de assimilação do cálcio, né? Porque a tireoide é que faz essa regulagem. Então, ó, tá? Para poder ter um resultado perfeito, toda vez que na prescrição que a gente for passar de tratamento para cliente tiver cálcio, você tem que agregar o fósforo. Mesmo que não esteja aparecendo na sugestão de tratamento. Vocês vão olhar lá, quem não, se ainda não tiver visto, vocês vão ver que no finalzinho da segunda apostila tem um compêndio com várias patologias. Então, né? Com várias patologias. Então, algumas aparece o cálcio, mas não sugere o fósforo.
Do mesmo jeito que se você usar o iodo, tem que agregar com enxofre. Se for usar o enxofre, tem que agregar com iodo, porque eles trabalham em pares. Então, às vezes a pessoa, né, ela está fazendo uso do cálcio há anos, mas não tem resposta, está faltando fósforo. Você já entra de cara. É fósforo e vitamina D, ok? São pequenos detalhes que faz toda a diferença. Bom, eu gosto muito da óligo porque eu sou apaixonada por anatomia. Eu gosto muito da parte bioquímica do corpo. Então eu falo que a óligo assim é chuchuzinho, que ela me dá todas as chances de viajar literalmente na maionese, tá bom? Então, olha, aqui esse desenho eu achei mais fácil do que escrever um monte de coisa. Então, aqui tem umas sugestões e eu acho interessante quando vocês forem fazer os atendimentos, você tem que ter assim do seu ladinho um negócio parecido com esse. Por quê? Porque na hora que a gente vai, fez a avaliação do cliente, né, já propôs o tratamento, tal, bonitinho, papapá, e a gente vai entrar naquela parte, olha, vamos mudar hábitos alimentares, você tem que ter isso ali pertinho, e de preferência assim, ó, simples, né, com mais alguns desenhinhos, por quê? Porque se a pessoa chegar e falar assim, olha, você precisa de vitamina D, tá? Então você vai comer o peixe. Ah, mas eu não gosto de peixe, tal, não sei o quê. Ah, então você come o queijo. Ah, queijo pode? Pode. Ah, eu não gosto muito de queijo. E iogurte você gosta? Gosta. Por quê? Porque você já tem que colocar para ela, dentro do hábito alimentar que ela tem, né? Que a gente também não adianta. Você não vai conseguir enfiar a goela abaixo uma coisa que ela não come. Mas você tem várias opções para sugerir. Então, às vezes, né? Ela, ai, nossa, agora até que ficou tranquilo, tá? Justamente por conta disso, para você ter uma sugestão. Olha, o que, que você pode estar fazendo no lugar disso? Então, eu posso fazer isso. Quer ver uma situação? Eu tenho uma cliente, ela tem 78 anos, é uma senhora, e ela tem problema de dor, fibromialgia, tal, esse tipo de coisa. Então, eu sugeri para ela estar fazendo hidroginástica. Ela odeia hidroginástica porque ela tem nojo da piscina. Imagina, uma pessoa de 78 anos. E eu já estava quase convencendo ela de ir para a hidroginástica, porque ia diminuir as dores, lá, 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 lá. E ela precisava de uma atividade assim. Aí a filha dela falou assim, ah, então, antes ela fazia yoga. Aí eu, ah, se ela fazia yoga, então, não precisa fazer hidroginástica. Volta a fazer yoga. Ela ficou tão feliz, que ela não ia ter que passar por aquele constrangimento. Né? Por quê? Porque a função é a mesma. Ela precisava de alguma coisa para melhorar a parte de elasticidade dela. Então, se ela não gosta, né, da hidro, vamos respeitar a tia essa sugestão do yoga. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa com o cliente. Não fica forçando, porque ele não vai fazer. E a gente quer que ele se sinta confortável dentro do tratamento para que ele realmente faça uma alteração, uma mudança real na vida dele. Tá bom? Então a gente sempre faz isso. Isso com criança é a mesma coisa. Então a criança ela não gosta de comer fruta, ela não gosta de comer morango, né? Mas se fizer um bolo e tacar uns morangos disfarçados, né? Se criar, fizer um jeito diferente naquela fruta, ela vai acabar comendo sem saber. E os adultos a gente também tem que tratar que nem criança nessas horas. Porque no fundo é tudo criança. Nós somos só, a gente só cresce de tamanho. Eu nem de tamanho, porque meu tamanho é tão pequeno, né? Vocês conseguiram ainda pelo menos ter mais de 1,60 m. Eu fiquei no 54 e olha, forçando a barra. Eu falo que nem tamanho eu tenho. Então, quem dirá se eu ia deixar de ser criança numa situação dessa. Ok? Então, a gente tem que fazer a mesma coisa com o nosso cliente. Amor, muito amor. Bom, então, né? Fechando, vitaminas versus óleos versus minerais. Então, em resumo, tá? Em resumo, um não funciona sem o outro. Então, não adianta, né, você começar a passar os órgãos para a pessoa
e não ter os outros elementos para que esse óleo consiga se agregar e provocar uma modificação dentro do quadro de saúde, tá? Então não funciona sem o outro. De nada adianta a pessoa se entupir literalmente de cálcio, né? Se não houver vitamina D para que ele se fixe. Não adianta se entupir de vitamina C se não houver fósforo e ferro. Ah, outra coisa, né, que vocês vão ver lá pelas apostilas. Quando a pessoa tem problema de anemia. Então, o que é anemia? É uma diminuição na capacidade de armazenamento, né, da hemoglobina. Isso que é a anemia. Então, por isso que a célula, né, a hemácia, fica desbotada, porque ali dentro tem hemoglobina. Para formar hemoglobina, os minerais que participam, né, que consegue estar agregando aquele oxigênio para poder colocar dentro da célula, tá? É o fósforo e o ferro. Quando a pessoa está com problema de anemia, as pessoas vão falar assim: ah, tem que tomar ferro. Se não usar o fósforo junto, não vai adiantar. Tá bom? Que é a mesma situação do cálcio, que não faz sem o fósforo. Inclusive, nos processos anêmicos, o cálcio também entra. Tá? Então, para resolver o problema de anemia, na verdade, precisa dos três. Aliás, dos quatro. Precisa do cálcio, precisa do ferro, precisa do fósforo e precisa da vitamina C. Tá? Que inclusive funciona com a parte do sistema imunológico, tá bom? Enfim, tudo é preciso estar em harmonia para que o nosso corpo seja saudável. Não adianta cobrir Paulo e descobrir Pedro, tem que cobrir todos, tá bom? Isso é que vai garantir o que a gente chama de saúde, ok? Certo? Então, ótimo.